Israel é reconhecida mundialmente como a 18ª nação mais poderosa, uma posição notável não apenas devido ao seu avançado caça aéreo, considerado o mais inteligente do mundo, e ao seu sistema de defesa aérea, tido como o mais sofisticado já desenvolvido. Outro fator crucial para essa classificação é o status de Israel como uma potência nuclear. Este aspecto tem sido um ponto central de debates intensos, especialmente em relação à sua potencial utilização contra o Hamas, um grupo considerado terrorista por Israel e diversos outros países. A existência do arsenal nuclear de Israel, apesar de amplamente especulada e debatida, nunca foi oficialmente confirmada pelo governo israelense. Essa ambiguidade em torno do arsenal nuclear israelense adiciona uma camada de complexidade à discussão sobre como ele poderia ser empregado em um contexto de conflito, especialmente contra grupos como o Hamas. Neste vídeo, resolvemos esse debate e apresentamos um panorama geral do poder nuclear de Israel em um confronto contra o Hamas. Mas antes de continuarmos, quero te apresentar o fone GM2 Pro. Ele possui um design incrível e também tem cancelamento de ruído. Seu sistema de touch serve para trocar e pausar músicas. Além disso, possui um modo gamer que reduz a latência e o delay nos jogos. Fone excelente para fazer chamadas com microfone de qualidade, sua bateria dura 5 horas seguidas, sua capinha pode recarregar por mais 4 vezes, proporcionando mais 20 horas de uso. Garanta já o seu na loja Cloud Importados e use nosso cupom REALIDADE10 para ganhar um super desconto. O link está na descrição. Israel é frequentemente visto como uma das 4 nações que, apesar de não serem oficialmente reconhecidas pelo Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, possuem capacidades nucleares. Embora Israel nunca tenha confirmado nem negado publicamente a posse de armas nucleares, há uma percepção não oficial de que a situação é diferente. Devido ao seu avançado desenvolvimento militar, Israel tem a capacidade de desenvolver armas nucleares, caso opte por isso. Combine isso com o fato de que o país está cercado por seus inimigos, um dos quais escreveu em seu estatuto que seu principal objetivo é destruir Israel. Este inimigo em questão é, de fato, Gaza, que é controlada pelo Hamas. Mas a necessidade de invencibilidade de Israel não é algo recente. O país tem estado em guerra com o mundo árabe pela maior parte do século. Acredita-se que Israel possuía capacidade operacional de armas nucleares já em 1967, com a produção em massa de ogivas nucleares ocorrendo imediatamente após a Guerra dos 6 Dias, onde Israel lutou contra 6 nações diferentes de uma vez e venceu. Outra grande prova da existência do poder nuclear de Israel é o arsenal do país de sistemas de entrega de armas nucleares, que incluem os mísseis balísticos de alcance intermediário, Jericho-2, e os mísseis Jericho-3, com alcance de 4.800 a 6.400 km. Acredita-se que os mísseis balísticos nucleares de Israel estejam enterrados tão profundamente que sobreviveriam a um ataque nuclear. Além disso, existe a crença de que Israel possui a capacidade de realizar um segundo ataque nuclear a partir do mar, utilizando mísseis de cruzeiro nucleares lançados por submarinos. Esses mísseis poderiam ser disparados a partir dos submarinos Dolphin e Dolphin II da Marinha Israelense, considerados altamente potentes. Para entregas aéreas, a Força Aérea Israelense possui aeronaves de combate F-15I e F-16I Sufa, capazes de entregar armas nucleares táticas e estratégicas a longas distâncias, utilizando tanques de combustível conformais e capacidades de reabastecimento aéreo. Ainda de forma não oficial, o primeiro-ministro de Israel em 2006, Ehud Olmert, reconheceu de certa forma que Israel possuía armas nucleares quando declarou na TV alemã que o Irã, arqui-inimigo de Israel, aspirava a ter armas nucleares, armas como as dos Estados Unidos, França, Rússia e Israel. Estima-se que o arsenal de armas nucleares de Israel varie de 60 a 400, muito mais do que as 40 a 50 ogivas nucleares que o amigo nuclear do Hamas, a Coreia do Norte, diz ter. Embora não seja informação oficial que a Coreia do Norte esteja de fato afiliada ao Hamas, há uma quantidade razoável de evidências que dizem o contrário. Sem mencionar que hoje é o dia da informação não oficial processada como verdade. Um vídeo militante e armas apreendidas por Israel mostram que, apesar das negações da Coreia do Norte de armar o grupo militante, combatentes do Hamas provavelmente dispararam armas norte-coreanas durante seu ataque em 7 de outubro a Israel. O Hamas publicou imagens de seus combatentes com lança-granadas propelidos por foguetes carregados que têm uma faixa vermelha distintiva na ogiva das granadas, junto com outros elementos de design que correspondem ao lança-granadas propelido por foguete F-7 da Coreia do Norte. Lança-granadas propelidos por foguete, ou RPG, de acordo com muitos filmes militares,
São armas disparadas do ombro que dão aos combatentes de infantaria o poder de fogo dos deuses, suficiente para um soldado destruir um tanque. Esta não seria a primeira vez que a Coreia do Norte estaria envolvida em um caso de fornecimento ao Hamas. Em dezembro de 2009, autoridades tailandesas interceptaram um avião de carga norte-coreano supostamente carregando 35 toneladas de armas convencionais, incluindo foguetes e RPGs, enquanto fazia uma parada para reabastecimento no aeroporto de Bangkok. Oficiais tailandeses disseram então que as armas estavam a caminho do Irã, aliado próximo do Hamas. Os Estados Unidos disseram 3 anos depois, em 2012, que os carregamentos interceptados pelos tailandeses estavam destinados ao Hamas. Tudo isso não é surpresa. A Coreia do Norte é o exemplo de um país afetado por sanções devido aos seus comportamentos antidemocráticos, que conquistaram poucos amigos em ambos os lados do globo. Para financiar seus objetivos de armamento nuclear, apesar de suas fracas relações internacionais, a Coreia do Norte aparentemente recorreu ao mundo obscuro do tráfico ilícito de armas. Independentemente da quantidade de armamento norte-coreano que possa estar sob controle do Hamas, Israel continua sendo significativamente mais poderoso em termos militares. Talvez uma aliança com a Rússia ou a China possa ajudar a inclinar o equilíbrio a seu favor com seus arsenais nucleares. Mas, novamente, Israel tem os Estados Unidos ao seu lado. Isso levanta a questão: em um confronto nuclear entre os Estados Unidos, a Rússia e a China, quem venceria? As capacidades nucleares frequentemente desempenham um papel crucial na determinação da força de um país. Essas armas têm o potencial de destruir nações inteiras, razão pela qual geralmente se evita provocar países que as possuem. Atualmente, as 3 maiores potências nucleares reconhecidas, que juntas detêm 92% de todas as armas nucleares globais, são os Estados Unidos, a Rússia e a China, que atualmente encontram-se em uma situação de confronto umas com as outras. Os Estados Unidos possuem 5.244 ogivas nucleares divididas em 8 tipos. 2 novos tipos foram recentemente construídos, embora não tenham exigido testes porque foram baseados em designs existentes. Os americanos podem lançar essas armas do céu, mar e terra. Os aviões bombardeiros dos Estados Unidos representam a principal opção para entrega aérea de armamentos, sendo o B-21 Raider o mais avançado e potente dessa categoria. Com décadas de experiência em bombardeiros furtivos adquiridas com o B-2 Spirit, a Northrop Grumman conseguiu fazer algo ainda melhor com o Raider. É o bombardeiro furtivo do futuro dos Estados Unidos e a coisa mais próxima de uma aeronave de 6ª geração hoje, capaz de transportar armas nucleares, opcionalmente tripulado, protegido por uma família inteira de sistemas, um nível de furtividade nunca antes visto e muito mais. O bombardeiro está programado para substituir tanto o B-1 Lancer quanto o B-2 Spirit no serviço na década de 2030. Nos mares, o veículo de entrega de escolha é a frota de submarinos da classe Ohio. Existem 18 submarinos nesta classe e eles são os maiores e mais poderosos submarinos da Marinha dos Estados Unidos já construídos. Os navios de 3,2 bilhões de dólares, 19 mil toneladas, com uma velocidade máxima de 25 nós e um alcance ilimitado, carregam 70% do arsenal nuclear americano implantado, tornando-os os sistemas de armas mais destrutivos do planeta. Da Terra, as ogivas nucleares são lançadas usando os mísseis balísticos intercontinentais hipersônicos Minuteman. O Minuteman é um dos mísseis mais rápidos existentes, com uma velocidade máxima de Mach 23. Para você que não está familiarizado com essa velocidade, seria cerca de 28.400 km por hora. Ele possui um teto de voo de 1.127 km, que o faz viajar profundamente no espaço antes de então mergulhar em seu alvo a até 14.000 km de onde foi lançado. Com esse trio invencível de armas nucleares baseadas no ar, mar e terra, os Estados Unidos sem dúvida têm um poder nuclear impressionante. Mas e a Rússia? A Rússia possui 5.589 ogivas nucleares, 345 a mais que os americanos. Essas ogivas são divididas em 10 ou mais tipos, variando desde armas estratégicas montadas em mísseis de longo alcance, bombardeiros e submarinos, até armas nucleares táticas de baixo rendimento entregues por foguetes e mísseis de cruzeiro. O governo russo atual nunca testou uma arma nuclear, mas a Rússia herdou instalações e especialistas em armas nucleares quando a União Soviética se dissolveu em 91. Após o colapso da União Soviética, a Rússia passou a depender intensamente de armas nucleares, em parte devido à sua economia enfraquecida e à necessidade de proteger sua vasta extensão territorial.
Os russos regularmente recorrem à existência de seu arsenal nuclear para ameaçar estados mais fracos e projetar força contra os Estados Unidos e a OTAN. Um exemplo recente disso é a guerra na Ucrânia, onde o presidente russo Vladimir Putin fez questão de lembrar regularmente ao mundo que a Rússia é uma potência nuclear. A China, embora seja a menor entre as grandes potências nucleares, está emergindo como uma força significativa. Atualmente, dispõe de um arsenal de 410 ogivas nucleares, distribuídas entre 4 a 6 categorias distintas. Diferente dos Estados Unidos e da Rússia, a China tem priorizado o desenvolvimento de bombas nucleares de alto rendimento e confiáveis, para compensar a menor precisão de seus mísseis. Atualmente, a China está ampliando seu arsenal nuclear, tendo adicionado aproximadamente 100 a 150 ogivas nos últimos 10 anos. Também adicionou vários novos tipos de sistemas de entrega, incluindo o míssil balístico intercontinental DF-41, o míssil lançado por submarino JL-3 e o altamente antecipado bombardeiro furtivo H-20. Pequim provavelmente desejará novas ogivas menores para esses sistemas, particularmente se quiser um único míssil capaz de atingir vários alvos. Todas as 3 potências nucleares pararam os testes de armas nucleares há décadas. Os Estados Unidos em 92, Moscou em 90 e a China em 96. No entanto, com as tensões em andamento ao redor do mundo e o envolvimento dessas potências mundiais de uma forma ou de outra, a atividade nuclear está se reacendendo. Fotos recentes de satélite de locais de teste nucleares nos Estados Unidos, Rússia e China indicam que os 3 países estão tomando medidas para reformar seus locais de testes de armas nucleares. A China provavelmente se beneficiaria mais disso, pois o país teria a chance de ter milhares de ogivas como seus colegas, sem limitações de tratados internacionais. Estados Unidos, Rússia, China, Coreia do Norte, Irã, Ucrânia e Israel estão entre os países que influenciam significativamente o cenário mundial e o nível de paz global. Enquanto o mundo anseia pela paz, estas nações estão se preparando para assegurar seus próprios interesses. Para que a paz mundial prevaleça, é necessário um comprometimento coletivo e uma ação coordenada. Infelizmente, quanto mais desejamos paz, mais o mundo se inclina para o conflito. O que você acha disso tudo? Deixe nos comentários a sua opinião e nos vemos no próximo vídeo.